Bisotão da massa. Bisotão avisou o seguinte: Bolsonaro, após o fiasco das manifestações golpistas convocadas por ele no domingo, ia dar a recuada, e o Bisotão ainda citou, Renato que me corrija, que ele até ia fingir que não ia ir pra eleição batata segunda-feira, tava o Bolsonaro, isso aqui ó, se não tivermos a eleição democrática, não, nem sei se participarei, né? Já dando aquela esquivada humilhante. Mas, todavia, contudo, entretanto, não ficou apenas nisso, né? Outra coisa que foi prevista era uma solidariedade do judiciário, não só ao Barroso, mas ao TSE, que a gente já disse que aconteceu na sexta-feira, na forma do Alexandre de Moraes, levando à frente aquelas denúncias da intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, e também o pagamento de precatórios, que está obrigando o Guedes de forma ridícula a tentar agora driblar o teto, né, o tal do famoso liberal de Taubaté. Mas hoje, com o TSE intensificando os ataques ao Bolsonaro, com o Barroso intensificando os ataques ao Bolsonaro, e com o Bolsonaro cada vez mais frito dentro do universo judiciário. E olha só, eu tô fazendo essa introdução, que é uma introdução importante para todo mundo que tá vendo. O Bolsonaro, ele é um cara que sempre recuou pro judiciário. Houve os problemas de rachadinha, toda vez que a coisa avançava no judiciário, ele recuava. Agora ele deu mais 2 passos à frente, com esses ataques ao Barroso, e a gente sabe muito bem que, se por um lado o Bolsonaro bate no Barroso, por outro ele acena pro grupo do Gilmar, que o Dias Toffoli está incluso. O grupo do Gilmar é muito inimigo do grupo do Barroso. Inclusive o Gilmar e o Barroso não se dão. Né? Porém, a gente sabe também que o Alexandre de Moraes é mais ligado ao grupo do Gilmar do que ao grupo do Barroso. Porém, o que nós estamos vendo, em certa medida, é uma solidariedade entre todos. Existem 2 hipóteses para a gente trabalhar aqui, e eu vou querer estressar essas possibilidades. A primeira possibilidade é ouvir com interlocutores importantes, que tem inclusive contar dentro dos militares, que é o seguinte: Bolsonaro faz um acordo para não participar das eleições, e esse acordo garante a impunidade a ele. Só que esse é um acordo dessa natureza, a não ser que haja um teatro onde ele vai ficar basicamente tentando dar a entender que o Barroso é de fazedor de suruba a pedófilo, que o Bolsonaro fica dando essas insinuações, é isso que o Bolsonaro faz ali, insinuações pesadas contra o ministro do Supremo. A não ser que seja um grande teatro, que eu não sei por que seria necessário, me parece que não faria sentido os movimentos do Bolsonaro com esse acordo. Mas comenta-se que é um acordo desse. A segunda coisa é um Bolsonaro estabanado, fazendo merda, e na ânsia de progredir com o voto impresso e tal, ele esgarçou demais e ele gerou um problema, porque um judiciário unido contra ele é problemão para ele mesmo. Isso vai desde medidas que podem passar na Câmara e no Senado, que o Judiciário derruba, o STF derruba, depois com a famosa ação do PSOL e da Rede lá para o STF, né, que sempre acaba acontecendo, a 4ª instância, até outras coisas. Ou seja, a gente está vendo um novo playground aqui de batalha, que não me parece em nenhum campo favorável ao presidente da República. Então, a não ser que eu seja muito tonto, e às vezes eu sou, tá? Me parece que o cenário é uma bosta pra ele. Então eu queria primeiro começar com o senhor Bisotto e depois passar a bola pro Renato, tá? Porque esses movimentos aqui tem tudo a ver com impeachment e tem a cara de um governo que não tem a menor ideia do que tá fazendo. Por favor, Bisotto, a bola é tua. Boa noite, Renan. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente hoje mais uma vez. Assim, o Bolsonaro, ele é atrapalhado. E o atrapalhamento dele é um negócio foda isso. Tipo, você faz tudo errado várias vezes ao longo da tua vida e vai dando tudo certo. E o Bolsonaro é isso. Desde a briga com a Maria do Rosário, kit gay, sempre deu certo. No final acaba que dá certo para ele. Como é que alguém vai meter bom senso numa cabeça dessas? Como é que alguém vai dizer, não, para que vai dar ruim? É difícil. Eu entendo que os militares estejam procurando uma saída dessas, até porque nessa altura do campeonato já não dá mais para os militares virem com aquele papinho magro que eles tentaram durante muito tempo de é a ala ideológica, que é um bando de malucos contra nós que somos os racionais. É um governo militar, presidido por um militar, com um vice-militar, com ministério militar, com segundo escalão militar. Então tá claro, a sociedade já entendeu que é um governo militar.
Tudo que eles não precisam é de um ex-presidente militar preso. Porque aí vai ficar ruim não só para ele, mas para um monte de gente. Então, essa negociação, Bolsonaro recua, vamos deixar quieto, a eleição já está perdida mesmo, só que aí tem que contar com ele. E ele já falou que ele tem um filho marqueteiro genial, que o Carluxo, um menino que sabe fazer política como ninguém, e ele deve estar achando que vai dar a volta. Eles estão tentando copiar essa narrativa escrota que vem dos Estados Unidos, que é um Ctrl-C, Ctrl-V maluco nas teorias lá do QAnon, de uma elite pedófila, e aí eles tentam grudar isso no Barroso, não cola, e o negócio ontem no TSE foi tão fechado, o recado foi tão forte para o presidente, as pessoas talvez não tenham percebido isso, os dois advogados indicados pelo presidente, que tem a cota no TSE, tem o ministro que é da cota dos advogados, tem o ministro que é da cota do MP, tem os ministros do Supremo, e isso tudo fecha o TSE. Os dois indicados pelo Bolsonaro votaram junto com os demais ministros pela abertura do inquérito. E aí tem mais um para vir, que é o inquérito penal do Barroso, e as pessoas não estão atentadas para isso. Eu acho que esse pode ser mais perigoso ainda, porque o Barroso deu um jeito de dar um contorno maior ainda que o do TSE. Tipo, o Barroso ignorou tudo. Ele entrou com uma ação pessoal dele, por calúnia, e aí é uma ação penal comum, que vai para o ministro relator daqui a pouco na Suprema Corte, e esse ministro pode mandar para Arthur Lira com 48 horas para votar em plenário. E o Lira hoje, nesse cavalo de pau, ele deu com os dois pés no peito do governo ao dizer que não vai ter furada de teto, não vai ter Bolsa Família de R$ 400, ele deixou claro, o Centrão sustenta esse governo até o fim, se precisar, nós somos linha de defesa. Ninguém aqui é linha de ataque. Ninguém aqui vai botar o pelo em risco para fazer o presidente sobreviver. A situação do Bolsonaro piorou muito. E hoje uma manifestação infantil dele, que mostra o nível de transtorno mental que tem o presidente, dizendo que a briga dele é com o Barroso, não é com o TSE. Lembra aquele negócio de briga de escola, que você descobre que brigou com o garoto popular, vem 10 para te bater, diz, não estou brigando com vocês, é só com ele. Não venham me bater porque é só com ele. Ele não entendeu, ele gerou uma briga institucional muito grande. Ele mexeu com todo o centro da institucionalidade brasileira, e a partir de ontem o judiciário disse chega, e hoje o Lira, com essa do teto e do Bolsa Família, também disse chega, nós não vamos ajudar o governo a ir para frente. A situação se tornou muito mais delicada num período de 3 dias. Olha, isso do Lira, eu nem tinha juntado esse elemento, hein? Porque talvez o Lira gostou tanto da fama de trator Lira no mercado financeiro que ele resolveu não se queimar agora. Renato Batista, agregue. Não, assim, perfeito, Bisotto, perfeito. Aliás, o Bisotto, assim que eu vi o Bolsonaro falando que pretendia que não disputaria, porque não dá para disputar um negócio assim, que é fraudável e etc e tal, já logo lembrei do nosso MBL News, e por isso que o público do MBL News é o mais qualificado do Brasil, porque já fica sabendo das coisas antes, né? Com análise tão maravilhosa. Não, eu só assim, eu só ia agregar assim na parte do Barroso, né? Que é interessante o modus operandi que eles utilizaram para desqualificar o Barroso, né? Que é o mesmo modus operandi que eles utilizaram à época para tentar defender o Moro das acusações da Vaza Jato, né? Que foi criando um pavão misterioso da vida, que aparecia com insinuações assim, no maior esgoto que tem do Twitter, e de lá emerge alguma coisa até que essa narrativa chegue lá no presidente da República e ele começa a comprar a briga ali de alguma maneira contra essa figura super abjeta, né? Agora o escolhido foi o Barroso, e assim, escolhido por alguns pontos, né? Primeiro, ele que é o presidente do TSE, então se o Bolsonaro queria ir nessa linha da defesa do voto impresso e da fraude, etc., a ele só caberia, né, entrar em conflito com ali o sujeito, o ministro que mais representa a institucionalidade do TSE, que agora é o Barroso, que é o presidente lá. E além do fato de outros ministros terem um poder de influência até maior do que ele, né? É interessante lembrar isso. Em 2018, 2019, os bolsonaristas estavam na rua naquela época. Antes, assim, o maior mal do mundo para eles era o Gilmar Mendes, que soltava bandido e não sei o quê. Depois era
era o Marco Aurélio Melo, que era a favor da saidinha, etc. e tal. Deu que esses ministros à época, e atualmente ainda o Gilmar Mendes, com a influência que tem, não viraram alvo do Bolsonaro, né? O que mostra que também todas essas narrativas que vêm lá do esgoto do Twitter, né, que surge com acusações de pedofilia, ou na época o Pavão Misterioso, obviamente, né, enfim, isso já é óbvio já para o público hoje, tem influência do Bolsonaro, né? Então, enfim, era mais nessa questão que acrescentar quanto ao modus operandi aí de destruição de reputação de adversários políticos, né?